estamos começando mais um TVMP Entrevista, que hoje fala sobre a importância da preservação das cavernas como patrimônio natural e cultural e o papel do Ministério Público nisso. Eu converso com a promotora de Justiça, Gisele Ribeiro de Oliveira, que é da 12ª Promotoria de Juízo Criminal. Tudo bem? Muito bem-vinda aqui à TVMP. Obrigada, Laura. Eu fico muito feliz de estar aqui para conversar sobre esse importante assunto. E a gente agradece a sua presença. Bom, eu queria começar te perguntando qual que é a importância natural das cavernas? Para falar da importância natural das cavernas, eu queria falar um pouquinho das características dela para nós entendermos essa importância. Bom, cavernas são espaços subterrâneos naturalmente formados e necessariamente acessíveis pelo homem, incluindo seus elementos bióticos e abióticos. Então, quando eu falo essa definição, nós já pensamos em 3 características das cavernas imediatamente. Elas são espaços sempre limitados. Por causa disso, eles são naturalmente protegidos e têm uma pouca troca de energia e massa com o ambiente externo. Então, é fácil a gente entender como que as cavernas são importantes para a fauna e para a flora. Elas são importantes abrigos. Na sua zona de entrada, na sua zona de penumbra, né, vários animais aproveitam, né, e também exemplares de vegetação, né, aproveitam ali aquele ambiente mais protegido de intempéries e se desenvolvem ali. Existem estudos que dizem que os ambientes externos à caverna, perto de cavernas, são mais ricos do que em outros lugares de descampado, por exemplo. Agora, já na sua área afótica, que é aquela área que não incide luz natural, as cavernas não são muito propícias ao desenvolvimento da vida em geral, mas são propícias para o desenvolvimento de espécies super especializadas e inclusive raras, que são os troglóbios. Então, existe uma estreita ligação entre geodiversidade e biodiversidade, que é hoje um fato muito conhecido pela ciência. Você falou em troglóbios, agora eu estou curiosa, o que são? Os troglóbios são espécies do reino animal que são super especializadas para viver apenas dentro de cavernas. Então, eles não viveriam fora de cavernas. Muitos deles são albinos, muitos deles cegos, porque eles vivem num ambiente de luz, e eles vivem com aqueles elementos levados, ou carreados, ou existentes nas zonas sem incidência de luz das cavernas. E é preciso estudar a importância deles, né, na biodiversidade, para a existência de outras espécies também, né? Com certeza. As cavernas são ambientes muito complexos. Além dessas trocas do ambiente interno com o ambiente exterior, existem trocas também, interconectividades do lado de dentro da caverna, com espaços que não são acessíveis pelo homem, com vazios existentes nas rochas que fazem com que, às vezes, as espécies ou os elementos que existam numa caverna sejam encontrados em outros lugares muito distantes, mas que têm essa conectividade subterrânea. E o homem não conhece. Ela é difícil de mapear muitas vezes, de forma que os efeitos de uma intervenção numa caverna podem ser sentidos num lugar muito distante e vice-versa. E eu não estou falando dessa importância só para sustentabilidade ecológica. As cavernas também têm um importantíssimo papel de suporte da vida do homem. A União Internacional de Espeleologia estima que sistemas kársticos, que cavernas, forneçam água potável, água utilizável para o homem em cerca de 10% da população mundial. Fora o papel que os sistemas kársticos também têm de captura natural de CO2, de dióxido de carbono, ajudando assim a mitigar mudanças climáticas. E a gente fala também da importância cultural dessas cavernas, né? A gente sabe que nas eras primitivas era um abrigo para a gente também, né? Mas como é que foi a evolução dessa importância cultural das cavernas para a gente?
Eu defendo essa importância cultural da caverna, sim. Você bem falou. As cavernas fazem parte da vida do homem desde a sua pré-história e antes disso já fazia parte da vida dos seus ancestrais. Elas serviram e servem até hoje de abrigo, de moradia, de esconderijo. E as cavernas sempre habitaram o imaginário do homem. Alguns entendem as cavernas como lugares sagrados, outros têm medo, né, daquele ambiente, entendem como possíveis locais de morada de monstros, de demônios. E né, sabemos, né, no Brasil, a religião católica, né, no mundo inteiro, vê cavernas como locais de peregrinação, como lugares de aparições, né, de santos, de anjos. Mas as grutas, né? A gente fala muito de grutas quando fala de religiosidade, né? Elas são cavernas menos profundas, seria isso? Grutas, lapas, tocas, abismos, nós podemos usar todos como sinônimos de cavernas. E tem algumas diferenças de tamanho, né? Quando tem a entrada maior do que a extensão, mas são todas cavernas. E não é só, né, voltando a essa importância cultural, não é só a religião católica que utiliza cavernas, grutas e lapas como locais de peregrinação. Várias religiões também têm em cavernas locais sagrados. E aí eu cito hinduísmo, o judaísmo, o islamismo, o jainismo, o budismo, em vários locais do mundo, com culturas muito diferentes da nossa, nós encontramos cavernas com signos ou como locais considerados como muito importantes. Sem falar na importância artística até, né? Várias cavernas guardam representações artísticas dos homens, né? De outras eras. Sim. Segundo a União Internacional de Espeleologia e também a União Internacional de Conservação da Natureza, pelas suas características químicas e físicas, as cavernas são os melhores ambientes para o desenvolvimento de várias ciências, inclusive da paleontologia, que estuda esses vestígios que os homens pré-históricos deixaram, né, que são importantes instrumentos de conhecimento do modo de vida dos nossos ancestrais. A gente chama de pinturas rupestres, né? Sim. E talvez até o abrigo da luz, né? Ajude a preservar essas artes. Sim, né? São todos esses elementos, né? O fato de serem ambientes protegidos, mas também a própria composição química das cavernas ajuda nesse elemento. E ajuda também na preservação de vestígios de outros animais. E aí seria objeto de estudo da paleontologia. Né, a composição química de alguns tipos de caverna propicia a conservação melhor e também o fato, né, de não haver um intemperismo, de não haver tanta circulação da energia de massa, né, facilita a conservação de muitos elementos. E aí eu posso falar aqui por horas, né? São várias ciências que tiram conhecimentos das cavernas. Por exemplo, muitas cavernas são formadas ao longo de milhões de anos. E os espeleotemas, né, as estruturas da caverna, podem ir deixando pegadas, indicando como que foi o clima no planeta Terra ao longo desses milhares de anos. Como que foi a formação geológica? Havia ali um mar, havia ali um deserto. Elas realmente são túneis do tempo que nos permitem conhecer melhor a história da humanidade, mas também a história da Terra e assim como seus processos evolucionários. Bom, nós estamos falando das estruturas de caverna que são de formação natural, né? Mas eu descobri, né, para poder fazer essa entrevista com você, que existem outras que são chamadas paleotocas, né, que não são dessa formação natural da formação geológica da Terra. Queria que você explicasse para a gente o que elas são. Então, Laura, as paleotocas, elas também são cavernas e elas também são formadas naturalmente, mas é de uma forma realmente diferente.
Enquanto grande parte das cavernas são formadas pela dissolução da rocha, as paleotocas são, elas vêm de uma biogênese. O que é isso? Elas são formadas pela escavação da rocha por animais pré-históricos. Então, elas são icnofósseis. O que é isso? Elas são vestígios, no caso, no formato de túneis, né? Mas vestígios de animais pré-históricos. E por isso elas são consideradas de gênese rara. E a gente tem uma que é das maiores do país, talvez a maior de Minas, que foi descoberta não tem muito tempo, não é isso? Sim. Durante os trabalhos de prospecção espeleológica de um empreendimento minerário na região ali de Caeté, Santa Bárbara, ao lado do Parque Nacional da Serra do Gandarela, o empreendedor, fazendo os estudos, descobriu esta paleotoca. Ela tem mapeados 340 metros de extensão. Ela tem no interior dela 5 espécies de troglóbios e um deles, uma dessas espécies não foi descoberta em nenhum outro lugar do país. É uma espécie realmente única. Você estava me dizendo aqui antes da gente começar a gravar que é um aracnídeo. É um opilhão. Então, né, quando a gente pensa em animais pré-históricos, nós não estamos falando de animais gigantes, nós não estamos falando né, de mamíferos, nós estamos falando de espécies bem pequenininhas, muitas vezes se parecem com aracnídeos, mas eles são muito importantes porque realmente eles são especializados e pouco estudados pela ciência. Isso são animais que vivem lá hoje, mas quem que escavou uma estrutura de caverna tão profunda como essa? Então, nós trabalhamos com vestígios, né? Não se determinou especificamente quais foram os animais que escavaram essa caverna, mas, né, em razão das marcas de garras, pela datação da caverna, se entende que devem ser tatus gigantes ou preguiças gigantes que tenham escavado essa paleotoca especificamente. E se fez um estudo, né, a respeito em cima dessa paleotoca, né? Explica pra gente qual que é a importância que você encontrou nessa paleotoca, especialmente para fazer o seu estudo. Então, essa paleotoca, ela tem essas características todas, né, que eu te trouxe e ela foi objeto de interesse de várias ONGs e de vários cientistas que fizeram estudos sobre essa paleotoca, trazendo essas características, essa importância dele. Mas a paleotoca está fora da área do Parque Nacional da Serra do Gandarela e ela está perto de uma estrada, ou seja, ela sofre alguns riscos. Além disso, nós temos vários empreendimentos minerários na região cujas trepidações, cujas atividades podem trazer um risco mesmo à subsistência dessa paleotoca. Se ela estivesse dentro do parque, ela estaria integralmente protegida, né? Ela estaria mais protegida porque o acesso seria mais restrito, porque a possibilidade de destruição realmente seria eliminada. A lei de proteção é mais rigorosa, né? Exatamente. E o que vai acontecer com essa estrutura que está fora do parque e como é que ela está sendo tratada? Atualmente, né, nós recomendamos, né, o Ministério Público recomendou às entidades de proteção cultural uma proteção também enquanto patrimônio cultural. Nós recomendamos isso ao IPHAN e aos conselhos municipais de patrimônio cultural. Mas o IPHAN negou esse tombamento e foi aí que eu comecei a desenvolver a minha pesquisa. Uhum. E o que significaria o tombamento do IPHAN para a preservação dessa paleotoca? O tombamento seria um reconhecimento oficial da importância desse bem também como patrimônio cultural e, no caso do IPHAN, como patrimônio cultural nacional. O IPHAN não reconheceu esse bem como patrimônio cultural nacional, mas, felizmente, os municípios tiveram maior sensibilidade para esse tipo de proteção, para essa paleotoca.
Ela está numa área de mineradora? Pertence a uma área de mineração? Sim, ela pertence a uma área onde há títulos minerários, né? Ela fica numa canga ferruginosa, então é uma área com bastante minério de ferro e há títulos minerários incidindo sobre ela. Mas também pela legislação ambiental, a princípio ela não poderia ser destruída por ser uma cavidade de máxima relevância. Uhum. O que você questiona sobre a política nacional de patrimônio cultural material no tocante à tutela desse patrimônio, né, espeleológico? Quando nós recomendamos ao IPHAN que fizesse o tombamento dessa caverna, o IPHAN negou, dizendo que não poderia avaliar o mérito cultural dessa caverna porque não teria acontecido uma apropriação humana. E a apropriação humana entendida como uso humano atual ou pretérito dessa caverna. Então, o IPHAN disse que não seria um bem pertencente ao patrimônio cultural nacional. A partir disso, eu comecei a investigar a política de patrimônio material do IPHAN, especialmente voltado para o patrimônio espeleológico. E aí nós verificamos que o IPHAN não tem cuidado tanto do patrimônio natural como faz do patrimônio construído pelo homem. Uhum. Muito menos do patrimônio espeleológico, já que dos cerca de 2.300 bens tombados pelo IPHAN, apenas 4 são sítios do patrimônio espeleológico. A partir disso, nós começamos a ponderar, a pesquisar se o IPHAN não estaria fazendo uma diferenciação entre natureza e cultura, entre patrimônio cultural e patrimônio natural, que, no nosso entendimento, é incabível. E por quê? Porque todos os organismos internacionais estão superando essa diferenciação. A própria Unesco, que tinha 2 braços, o ICOMOS e a IUCN, ela tinha 2 braços, um para cuidar do patrimônio cultural e um do patrimônio natural. Uhum. Ela começou a buscar formas de que essas entidades trabalhassem junto, entendendo que tem uma ligação muito próxima entre natureza e cultura. Então, se internacionalmente nós estamos buscando a conexão, por que o IPHAN estaria procurando distinguir esses patrimônios e não cuidar do patrimônio natural? E, ponderando sobre essas questões também, ponderamos isso perante a nossa Constituição, que tem um conceito de patrimônio cultural super alargado, super amplo desde 1988. Considerando tudo isso, nós formulamos a hipótese de que, não obstante seja uma autarquia, uma instituição importantíssima no nosso país, neste caso, nós criamos a hipótese, a ser confirmada, de que o IPHAN estava agindo de uma forma atécnica e até inconstitucional. E o que pode ser feito? Como é que está essa discussão hoje? Como é que tem sido a atuação do Ministério Público para que isso seja modificado? Bom, o Ministério Público atuou, como eu disse, expedindo as recomendações. Alguns dos municípios reconheceram o valor cultural. Posteriormente, aí já não foi uma atuação minha, foi uma atuação do promotor natural junto com a atual coordenadoria. Foi ajuizado uma ação civil pública pedindo o reconhecimento em juízo desse valor cultural. Então, hoje nós contamos com essa proteção nessas esferas. É uma cavidade de máxima relevância, então tem uma proteção da legislação ambiental e é reconhecida hoje como um bem de interesse cultural em nível municipal e também por decisão judicial. E o empreendimento, que é dona dessa área onde está a Paleotoca, compreendeu também essa importância, tem atuado para preservá-la? O empreendimento compreende a importância, a necessidade de cumprir a lei, mas até as últimas notícias que tivemos, não existia ainda uma efetiva restrição de acesso nas proximidades, não existia essa divulgação maior para a população, para a conscientização da importância da caverna. Então, as últimas informações que tivemos é que este ideal,
né, a ser buscado ainda não foi alcançado. Você esteve presencialmente lá na Paleotoca, conheceu? Estive. Deu para ver como é que ela está sendo preservada? Estive na Paleotoca, né, fui acompanhada com a equipe técnica do ICMBio-SECAV, né, que é apto a fazer esse tipo de vistoria, com a equipe técnica do Ministério Público. E ela não é uma caverna apta a visitas. Por quê? Porque o grande valor que essa caverna tem é o seu valor científico, o seu valor paleontológico, né? E a entrada de pessoas lá, além de ser um pouco difícil, nós entramos rastejando nela, além de ser um pouco difícil, ela também não é recomendada porque pode causar danos a esses sítios paleontológicos que não foram completamente estudados e trazer prejuízos também para aquelas espécies troglóbias, que são espécies, embora vivam num ambiente absolutamente inóspito, elas são muito sensíveis e pouco resilientes às mudanças que a entrada de pessoas no local pode trazer. Então, fizemos uma visita técnica, monitorada pelo ICMBio, mas realmente não é um local a ser aberto à visitação pública. Doutora, a modificação, né, da legislação e do reconhecimento do IPHAN de que essa paleotoca deve ser inserida no patrimônio cultural, vai ser um pontapé para proteger diversas outras estruturas que a gente tem. Em Minas são muitas, né? E no resto do país a incidência de cavernas é enorme, né? Exatamente. Nós temos hoje uma legislação de meio ambiente natural que protege as cavernas. Acontece que essa legislação tem sofrendo retrocessos ao longo dos anos. Então, temos partido de uma situação de proteção integral para uma proteção cada vez mais arrefecida. E isso aconteceu recentemente, inclusive, com um novo decreto que veio em 2002, o Decreto 10.935. Então, para além dessa proteção pela legislação ambiental, é sempre importante nós aumentarmos as camadas de proteção sobre esses bens. Então, aquelas cavernas que realmente tiverem um valor conferido pela sociedade, forem reconhecidas como parte da sua identidade, da sua memória, da sua ação, essas cavernas, sim, merecem uma camada a mais de proteção, que seria uma proteção pela legislação de patrimônio cultural. É isso que nós defendemos na nossa dissertação de mestrado e eu espero que seja uma prática mais difundida, não só em Minas Gerais, mas, quem sabe, em outros lugares do Brasil. Em Minas, você tem ideia de quantas outras estruturas estariam inseridas nesse contexto? Você está perguntando de paleotocas? É. Bom, nós não temos certeza do número de paleotocas que existe no Brasil, porque esse número não né, esse termo não é um cadastro obrigatório do Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas. Então, o que nós temos de informação hoje é que existem 86 estruturas cadastradas com o termo paleotoca no CANIE. Dessas 86, 22... 86 no país todo? No país todo. Em Minas Gerais, 22. Então, 22 cavernas, quando foram cadastradas ali, o empreendedor ou o pesquisador colocou o termo paleotoca explicando essa gênese enquanto, né, uma biogênese. Mas estima-se que esse número pode ser realmente maior, já que não é obrigatório cadastrar como esse tipo de estrutura. De qualquer jeito, mais de 24 mil cavernas já cadastradas, o número é realmente menor, mostrando que é uma estrutura do tipo rara. E nenhuma dessas 86 foi incluída como patrimônio cultural? Que seja do nosso conhecimento, as que foram tombadas pelo IPHAN enquanto patrimônio cultural não estão incluídas paleotocas, não. Mas estruturas de cavernas, são poucas que você estava dizendo, né? Que são incluídas nesse rol de patrimônio cultural? Como patrimônio cultural nacional, sim, são poucas. Nós mapeamos 4 entre grutas e lapas existentes no Brasil. E isso confere a elas um maior grau de proteção realmente? Como é que elas são tratadas? Sim, porque, como eu disse, nós temos a incidência de 2 tipos de proteção.
uma enquanto patrimônio natural importante e a outra enquanto patrimônio cultural. Então, nós vamos ter dois órgãos, duas entidades trabalhando pela sua proteção. Nós temos esse reconhecimento, né, da importância para a comunidade enquanto bem cultural. Sempre, quando se trata de bens realmente importantes, é sempre importante a colocação de várias camadas de proteção. Quando eu falo camadas, são instrumentos jurídicos distintos, órgãos distintos, todos atuando em prol de um bem comum, que é aquela proteção. E qual que é o próximo passo agora, então, nessa batalha para que isso seja modificado? Nós realmente gostaríamos, né, que o IPHAN estivesse aberto a essa discussão, estivesse aberto, né, a trabalhar com esses outros valores que não dependem necessariamente de um uso cultural do bem, né? Para que um bem seja considerado realmente patrimônio, basta que ele seja referência para uma comunidade. E essa comunidade pode ser, sim, as ONGs ambientalistas, essa comunidade pode ser, sim, a comunidade de cientistas, né? Então, o nosso objetivo é que realmente que haja, não só pelo IPHAN, mas como para todos os órgãos de proteção cultural, a abertura para entender essa possibilidade de valoração e de significância para além dos usos comuns. Muito obrigada pela sua presença aqui, foi muito rico, né? Conhecimentos novos para a gente adquirir. Muito obrigada, Laura. Obrigada. Eu fiquei muito feliz. A gente espera que você também tenha apreciado essa entrevista. Confira as outras que estão na nossa playlist do canal do YouTube, mpmg.oficial, e acompanhe também as notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais. Eu volto em breve. Até! É a promotora de justiça o contato direto do Ministério Público com você. Ela solicita informações, coleta dados, investiga e ouve testemunhas para apurar irregularidades e crimes. Propõe acordos e oferece denúncias e ações na justiça. Qual o desafio da sua carreira? O maior desafio para mim da carreira é atender aos anseios da sociedade e contribuir para uma justiça mais ágil e efetiva. Para isso, a gente trabalha com afinco, com dedicação, para dar vazão ao enorme volume de processos. E para atuar bem, é preciso ter uma vivência fora do direito. Se informar e viver a vida como ela é. Há 10 anos, eu sou voluntária na Associação Mineira de Habilitação, onde semanalmente eu me reúno com mulheres e fazemos fraldas descartáveis que são doadas para as crianças em tratamento. E esse trabalho é muito importante porque ele me conecta com realidades distintas da minha e que me faz uma pessoa mais empática e mais sensível, o que é muito importante no meu trabalho como promotora de justiça. Meu nome é Flávia Albergaria, eu atuo na Promotoria de Justiça junto às varas de sucessões e ausência da comarca de Belo Horizonte. O MPMG é feito para você. Cultura é conhecimento. E conhecimento une as pessoas. Ministério Público de Minas Gerais.